Barra Web, a sua rádio digital. A partir de agora, aqui na sua rádio Barra Web, informação com credibilidade, de Barra de Santana para o mundo. Programa Barra é Notícia. Apresentação, Vadeilson Costa. Agora aqui no Barra é Notícia, entrevista. Portanto, entrevista no programa de hoje, no programa Barra é Notícia. Privilégio de ter 2 entrevistados. Daqui a pouco nós conversaremos com Alex Fabian, contando histórias de Barra de Santana. Nesse instante, participação diretamente do Rio de Janeiro. Os frutos de Barra de Santana, os filhos dos filhos de nossa terra, participando conosco aqui no nosso programa. Diretamente do Rio de Janeiro, pode chamar, Duda? Diretamente do Rio de Janeiro, estamos ao vivo, para você, amigo web ouvinte, participação de Jean Costa, professor de História e fotógrafo, conosco no programa Barra é Notícia. Boa noite, Jean. Boa noite, Valdeilson. Tudo bem? Está me ouvindo? Muito bem, com certeza. Uma alegria tê-lo aqui conosco, Jean, participando conosco do nosso programa. Queria agradecer pela disponibilidade. Você está conosco aqui. Você está falando para toda a Barra de Santana hoje, os amigos web ouvintes que nos acompanham, pessoas fora da Paraíba também, que estão acompanhando nosso programa, em cidades vizinhas. Dizer que esse programa ele fica registrado aí. Quem quiser depois assistir a entrevista aí com o Jean, a participação com o Jean, é só ir lá no Facebook da Barra Web. Vamos colocar também no YouTube, mandar o link aí para os nossos amigos entrevistados. Nosso amigo Jean Barreto Costa é filho de um filho de nossa terra. Filho de um filho de nossa terra. Houve um problema aí, Duda? Ok? Qualquer coisa pode deixar somente Jean. Em primeiro lugar, Jean, diz para a gente aí, para os amigos web ouvintes, qual o seu vínculo familiar com Barra de Santana? Quem são os seus pais? Quais são a origem dos seus avós? Diz aí um pouco para os nossos amigos web ouvintes, quem é Jean Costa? Opa, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa, de falar um pouco da minha trajetória, de falar um pouco da minha família, que é muito importante para mim. E o meu vínculo, né, eu sou filho de Zé da Luz, né, filho de Vobil, como é conhecido, e Apolônia, e que na década de 70, né, veio para o Rio de Janeiro para poder trabalhar e correr atrás e acabou, né, ficando aqui. A gente mora aqui no Piscinão de Ramos, como é conhecido, né, no bairro de Ramos. Meu pai já tem quase 50 anos, ou mais de 50 anos já por aqui. Então, a conexão, ela se faz exatamente por esses vínculos familiares e também pela própria cultura, que aqui na região da Maré, né, de Ramos, existem muitas famílias que vêm do Nordeste, vêm da Paraíba, para poder construir a sua vida aqui no Rio de Janeiro. Então é muito bom estar no seu programa, muito obrigado pelo espaço e é isso, vamos bater esse papo. Com certeza, Jean, eu quero ter a alegria de um dia recebê-lo aqui. O Zé da Luz, ele tem uma dificuldade, não é? De vir na Paraíba, que eu digo ele, toda vez ele me promete que vai vir rápido. A última vez que ele disse, eu vou demorar pouco. E cultura, isso é folclore, já faz parte da nossa cultura, Zé da Luz demorar no Rio de Janeiro, porque Polônia, de saudosa memória, eu presenciei muito ela chorando por Zé da Luz, porque tinha muitas saudades dele e ele demorava bastante a vir por aqui. Como você disse aí, no Piscinão de Ramos, muitas famílias, principalmente da Serrinha, né, que da nossa realidade, então acaba que você tem contato com esse pessoal por aí. Mas me fala agora da sua mãe. Sua mãe é filha de quem? Minha mãe é filha de Luzia Enéas Pereira Barreto e Antônio, seu Antônio, falecido Antônio. E que também, querendo ou não, faz parte né, tem algum vínculo, tem alguma proximidade com a família Costa. É verdade, e com a Barreto também, né? Esses dois são meus pais. E tem também o vínculo com a família Trajano, né?
Exatamente. Seu Joaquim Trajano era irmão de Pedro Trajano, né? Que era o pai de Apolônia. Então, todo mundo aí acaba tendo um vínculo familiar realmente. Seus pais estão aí por perto? Você está morando onde atualmente? Então, atualmente eu voltei para o Rio de Janeiro. Eu passei 8 anos morando em Campos de Goytacazes, que é norte fluminense aqui do Rio de Janeiro, para poder estudar, né? Fazer a minha graduação em História. Acabou que eu concluí por lá. Trabalhei muito por lá também. Foi onde eu conheci a fotografia e onde eu me formei em História. E agora eu retornei para o Rio de Janeiro. Meus pais não estão aqui por perto. Minha mãe está dando aula. Meu pai ainda não chegou do trabalho. Mas é isso. Quando ele chegar aqui, se ele chegar aqui, eu peço para ele dar um oi para você também, Valdeir. Muito bem. Aparecer aí para a gente. Nós ficaremos com certeza muito felizes. Depois eles podem, com certeza, rever esse programa. Jean, o nome artístico é Jean Costa ou Jean Barreto? É Jean Barreto. Jean Barreto porque foi uma coisa desde novo, né? Além de hoje estar como fotógrafo, ser fotógrafo, eu fiz teatro, fiz circo, né? Aprendi um pouco de música e no teatro o meu nome acabou ficando como Jean Barreto. E aí, como, né, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, o meu nome acabou ficando Jean Barreto e como fotógrafo, né, como nome artístico, eu também levei Jean Barreto. Você tem um portal do seu trabalho, né? Tem o meu site. Tem como colocar, Duda, aí só bem rapidinho, algumas fotos, depois a gente fala sobre a formação profissional de Jean. Você está me ouvindo bem, Jean? Estou te ouvindo bem, estou te acompanhando muito bem. Olha aí as fotos, esse aí é o registro fotográfico. Pode ir passando devagarzinho aí, calma, a gente vendo aí, outras fotografias aí, são registros das câmeras de Jean Barreto, né, o filho de Zé da Luz, né, fazendo aí o registro, portanto, deve ser o Piscinão de Ramos, pelo que dá para a gente perceber, uma área que foi reorganizada ali no Rio de Janeiro, que hoje realmente tem uma qualidade maior. Agradecer aí a Cauã pela ilustração lateral, né. Tá aí, portanto, os registros fotográficos do nosso amigo Jean Barreto. Aí, portanto, Jean, primeiro a fotografia ou primeiro a história? Primeiro a história. Através da história, eu conheci a fotografia. Foi bem interessante esse processo de estar fazendo a graduação de História e me envolvendo com todos os debates, todas as discussões, entendendo a importância da imagem. E por conta de um grande amigo, que é o Luiz Sandim, que inclusive é de Macapá, eu pude ter um contato maior com a fotografia, né, através das trocações de ideia com ele. E foi um movimento que eu só mergulhei, né? Foi interessante por conta disso, porque eu vi que existe um diálogo muito grande e possibilidades muito grandes de diálogos entre a fotografia e a história. Então eu até costumo brincar que somos um trio amoroso, né? Tanto a história quanto a fotografia, a gente se relaciona de maneira bem interessante. E também é bem engraçado porque às vezes eu me sinto mais historiador em dados momentos, em outros momentos eu me sinto mais fotógrafo. Então é uma relação bem interessante. E em campos que eu acabei desenvolvendo, né, um pouco mais desse lance do meu olhar fotográfico, né? Eu conheci a fotografia em 2016 através desse meu amigo. E no processo, né, de graduação no curso de História, eu fui aprofundando meus estudos em fotografia e História. E acabei, né, desenvolvendo alguns projetos com outros colegas, outros amigos, né, em Campos de Goytacazes, que eram fotógrafos também, formando um coletivo fotográfico por lá, e que teve uma importância enorme assim, na minha construção como historiador, como ser humano, como cidadão. Então, hoje, a história e a fotografia faz uma diferença enorme na minha vida. Você, com relação à história, existe alguma especialização em alguma ramificação da história ou você trabalhou em toda ela? Como que é? Então, durante o meu período de graduação, eu passei pela história econômica, né, porque a gente vai recebendo algumas, né, a gente vai trabalhando com alguns professores. Conheci história econômica, conheci um pouco de história moderna e agora eu estou no campo da história e da imagem.
né? Ainda não me especializei, estou nesse processo de estudar para um mestrado, né? Poder escrever meu projeto e adentrar ao mestrado, mas a minha área de interesse é exatamente a área da filosofia da fotografia, né? Estudos em iconografia, semiótica, filosofia da história, e sempre conectando uma a outra, né? Fazendo um debate aí que está relacionado ao campo da cultura visual, né? Que é o que me interessa, que é o que me chama muito a atenção. Muito bem, Gé. Com relação à Barra de Santana, quantos anos faz que você esteve por aqui? Nossa, Vadeilson, tem... Eu fui aí com 7 anos de idade, eu estou com 28, tem 21 anos que eu fui à Barra de Santana. Você, então, está aí dentro da tradição do Zé da Luz, né? Para não negar as origens, né? Para não negar as origens. Ele disse que viria recentemente e você, possivelmente, vinha com ele. Existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade. Infelizmente entrou essa questão da pandemia, né? Então isso deixou a gente um pouco desorganizado, muita coisa mudou. Então acabou adiando essa nossa ida. Mas a gente quer ir o mais rápido possível, até porque muita gente eu não lembro, né? E muita gente eu não conheço. E também eu quero reconhecer, né, as minhas tias, as pessoas que eu conheci e que hoje eu já nem sei mais como é que tá, a não ser por foto. Então vai ser a oportunidade, inclusive, de você visitar alguns pontos históricos que a gente tem no município, poder absorver um pouco também da história de Barra de Santana. Você, como amante da história, vai gostar, sim, de conhecer algumas coisas, algumas questões relacionadas à história de Barra de Santana. Inclusive, o nosso entrevistado de hoje, que está aqui conosco, Alex Fabian, vai contar um pouco sobre as histórias de um passado recente, de toda a formação do nosso município. A gente vai conversar um pouco aqui também sobre umas questões culturais de Barra de Santana. Então, o nosso programa hoje está cheio de historiadores, né? Muito bacana, é sempre bom poder trocar conhecimento, né? É sempre muito bom poder conhecer um pouco mais desse Brasilzão e da Paraíba, que é um berço cultural, né, do Brasil, o Nordeste como um todo também. E muitas das vezes a gente acaba não dando o devido valor à cultura nordestina e que, querendo ou não, corre no meu sangue e eu gosto muito, né? Com certeza, vai ser uma alegria, com certeza, tê-lo aqui conosco. E você vai estar aqui trazendo 2 talentos que você tem. Um deles, o talento como professor de história, como historiador, e vai ter a oportunidade também de trazer o seu talento fotográfico, para a gente levar algumas imagens aqui de nossa terra, quem sabe aí para colocar em algum momento em que você, alguma coisa que você possa expor no seu portal, levar um pouco das imagens de Barra de Santana e divulgar também aí a nossa terra no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que tem acolhido muito dos nossos, como seu pai, muitos, seja pelo êxodo rural ou não, mas muitos que partiram aí em busca do Rio de Janeiro. É uma cidade grande, cidade maravilhosa, como disse, que acolheu muito dos nossos, né, e ajudou na construção da personalidade. Aí estão frutos de nossa terra. Você é um desses frutos de Barra de Santana, filho de Zé da Luz, que está hoje aí no Rio de Janeiro, construindo história, levando um pouco dos talentos de nossa terra, já que nas suas veias passam o sangue de Barra de Santana, né, com certeza, e vai ser uma alegria, com certeza, recebê-lo aqui conosco. Com certeza, Vadeilson. Muito obrigado. E muito da sensibilidade que hoje, né, está relacionada à minha fotografia, vem de meu pai também, porque meu pai, quando mais novo, né, ele adorava fotografar. A gente aqui tem um acervo, né, álbuns de família que são imensos. Então, hoje eu ser fotógrafo, hoje eu estar fotógrafo, estar como historiador e ter a sensibilidade que eu tenho, né, também faz parte aí da construção da minha relação com meu pai e com a minha mãe. Então é muito bacana poder também estar falando isso, né, porque muitas das vezes as pessoas pensam, nossa, você nasceu com dom, você leva jeito para a coisa, mas tudo bem, a gente pode ter uma sensibilidade, mas muitas das vezes a gente é fruto de muitas pessoas, né? A gente é um indivíduo coletivo, muitas pessoas fazem parte da nossa vida, atravessam a gente e acabam contribuindo para a nossa personalidade, para a nossa identidade. Então eu sou muito grato, sou muito feliz, né, de fazer parte da família nordestina
e hoje também está podendo trabalhar como historiador e está mostrando, né, através das minhas fotografias, o meu olhar, né, nos lugares que eu passo. E com certeza vai ser um imenso prazer eu poder estar indo à Paraíba, né, estar conhecendo os lugares históricos, tanto da Paraíba, né, no geral, que eu quero ter oportunidade, mas também de Barra de Santana, e poder estar fazendo esse registro, estar fazendo essas fotografias para poder contar um pouco, né, de como eu percebi esse lugar, de como eu vivenciei, de como essa experiência ela me atravessou. Jean, atualmente você trabalha como fotógrafo, as atividades profissionais estão relacionadas mais à fotografia? Atualmente eu estou trabalhando, né, como eu estou dando aula particular e também estou fazendo trabalhos fotográficos, né, faço alguns trabalhos publicitários. As né, aulas são de história? Em geral. Aulas de história? Não, eu estou me virando aqui como se virindo, as aulas não são de história. Né, eu estou dando aula de português, de matemática, estou revivendo alguns tempos, né, passados em que, lá na minha terceira série, que hoje é o 4º ano, que eu pego uma galerinha, né, pego umas crianças que têm a idade de 8 a 14 anos. Então, acabo pegando várias disciplinas, né, mais focadas em português e matemática. Muito bem. Jean, foi uma alegria receber o nosso programa. Depois, em outro momento, vou fazer contato contigo para a gente conversar sobre algumas questões específicas, alguns pontos específicos. Quem sabe a gente não pode ter um programa aqui enveredar sobre a história da política, alguma coisa que você queira comentar nessa área. Vai ser uma alegria fazer esse bate-bola. No final, só quero fazer um ping-pong antes de despedir, bem rapidinho. Só fazer um ping-pong rápido com você. E em seguida você deixa suas considerações finais na sua participação no nosso programa de hoje. Um ping-pong bem rápido. Time do coração. Botafogo. Um lugar. Um lugar? Até porque tem vários lugares, né? Vamos botar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Um sonho. Fim da miséria, fim da fome. Uma música. Coração Valente. Zé da Luz chegou, não? Belchior. Chegou não. Não chegou ainda não, né? Tudo bem. Então Chegou não. Para encerrar, Lula ou Bolsonaro? Lula. Agradecer pela participação, Jean. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Muita gente da família lhe assistindo. Pode ficar à vontade para mandar os abraços finais e nas suas despedidas. Olha, pessoal, muito obrigado, Vadeilson. Quero agradecer a presença dos meus familiares, da minha namorada, que também está acompanhando, né? Minha tia Cinha, que o nome dela é Vanderlúcia, né? Que é a esposa de Cícero Barreto. E é isso, quero agradecer a presença de todo mundo aí que acompanhou e que pôde conhecer um pouco mais, né, da família Costa, entender um pouco mais dessa dinâmica, né, nossa, de se espalhar pelo Brasil afora. E por conta, né, de muitas condições aí que levaram os nossos familiares a irem para outros cantos do Brasil. Mas é isso, eu agradeço o espaço, Vadeilson. Espero o seu contato para a gente poder trocar essa ideia, para a gente poder conversar um pouco mais e poder estar discutindo outros assuntos. Muito bem. É isso, uma boa noite para todos. A gente tem um desejo muito grande de ter você no nosso programa. Eu me sinto realizado nessa noite. Estou muito feliz pela sua participação. Já sabia do seu interesse pela história, por esse vínculo com nossa região. Foi uma alegria poder ser esse elo de trazer você hoje para dentro de Barra de Santana através da internet. Então tá bom, Vadeilson. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz também. Grande abraço, Jean. Muito obrigado. Jean Barreto, fotógrafo e historiador, pela participação no nosso programa na noite de hoje. Grande abraço, Jean. Abração, Vadeilson. Vou continuar acompanhando por aqui o programa. Muito legal. Parabéns pelo programa, hein? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma alegria ter aqui conosco o filho de Zé da Luz, né? Mora ali no Rio de Janeiro, historiador, fotógrafo. Portanto, aí 21 anos sem vir em Barra de Santana, mas não perde aí o vínculo com a nossa história.
Você ouviu aqui pela sua rádio Barra Web o programa Barra é Notícia, com a apresentação de Vadeilson Costa.